Vamos mesmo ter que fazer isto, não vamos? Pois pessoal, estou aqui para falar mais uma vez do último jogo do Porto. Um grande desastre, é verdade. Provavelmente o pior jogo que eu me lembro da era Sérgio Conceição, sinceramente. Mas vou falar aqui um pouco da performance dos jogadores, do treinador e do coletivo, como do costume, que tenho feito nos últimos vídeos. Neste jogo, o Sérgio Conceição mexeu no sistema tático, jogamos de uma forma um pouco diferente do que temos jogado nos últimos jogos. A defesa também rodou em relação ao último jogo. Claro que o Fábio Cardoso não é um titular, não é? O Pepe é que descansou nesse jogo, portanto normalmente jogaria o Pepe. Jogou o Pepe, David Carmo, João Mário, Zaidu. E depois temos ali o meio campo com o Uribe, Eustáquio, Otávio e PP. E o Galeno também um pouco mais avançado, mas também ali a fazer o corredor esquerdo. E o Evanilson a ponta de lança. Começando aqui pelo Diogo Costa, eu atribuo-lhe um 5. Ele teve uma exibição abaixo das que já tem tido. Ele também digo que podia ter feito um bocadinho melhor no terceiro golo, mas é uma falha defensiva, claramente. Ali mais provavelmente os defesas do que do Diogo Costa. Ele teve algumas boas intervenções também, que evitaram até lances perigosos ou golos mesmo. Até podia ter sido pior o resultado, se calhar. Ele teve um bocadinho menos bem nos passes do que costuma estar. Teve mais intranquilo, também fruto do que o jogo, de como foi o jogo, porque, quer dizer, de facto, estar a perder, começar logo a perder 1-0 relativamente cedo, diga-se, e depois 2-0, 3-0, quer dizer, aliás, a partir do 2-0 já era bastante mau, portanto também percebe-se alguma intranquilidade, mas eu atribuo aqui um 5 porque acho que foi um jogo abaixo do que eu espero para um jogo do Diogo Costa. A seguir temos aqui o Pepe, que eu acho que teve o pior jogo da época, provavelmente. É certo que a organização defensiva foi má, globalmente, portanto não foi culpa individual de um só jogador, até acho que o Pep provavelmente foi o menos mau dos que estavam em campo, dos jogadores mais defensivos, mas ele teve várias vezes passos longos, tentou mandar para a frente a bola de uma forma rápida, claro que isso também tem a ver com a estratégia do jogo, mas ele falhou várias vezes, portanto não esteve bem aí. Acho que também esteve um pouco mal no 2-0, até ver-se quando o jogador do Bruges cai, ele fica assim um pouco a reclamar ali, em vez de estar mais atento, se bem que ele é que vai depois até mais rapidamente fechar o defesa que entra. O Zaidu e o David Carmo ficaram um pouco atónitos ali, sem reação, e o Pepe é que até conseguiu chegar mais próximo desse atacante, mas mesmo assim parece-me que foi uma exibição abaixo do que o Pepe consegue. Ele teve esforçado, é certo, mas acabou por ter por se esgotar. Vê-se até no lance do 4-0 que ele já não consegue recuperar tão bem. Claro que já estava 3-0. É verdade que não é esse golo que vai mudar muito o resultado, mas lá está, ele mesmo assim costuma ter outro tipo de disponibilidade física e já não conseguiu porque de facto estourou completamente as suas energias ao longo do jogo. E por isso atribuo-lhe um 4.5. Ao David Carmo tenho que atribuir um 3. Eu acho que foi um jogo muito, muito fraco mesmo. Ele esteve mal nos 3 últimos golos. Ele estava completamente a dormir no 2-0. A forma como o jogador do Bruges entra ali na área e ele fica sem reação é má. Depois no 3-0 também no cruzamento ele não acompanha o atacante do Bruges. O Zaidu até tem que sair da posição para tentar cobrir e depois fica o outro jogador em cima completamente sozinho. Portanto também não esteve bem aí. E no 4-0 também não conseguiu acompanhar o ponto de lança do Bruges, que foi por lá fora como quis e também esteve mal aí. Ao Zaidu dou um 3.5, também não muito melhor que o David Carmo. Eu acho que ele não acrescentou praticamente nada ofensivamente. Como já disse, esteve mal no 2-0, muita passividade. E também no lance 3-0 foi aquele problema de ele querer ir cobrir o jogador que era do David Carmo, deixou o outro atacante completamente sozinho. Ao João Mário também dou um 3.5, ele até teve uma boa jogada individual, até tem aqui na imagem, que é quando ele faz o remate que até passou perto da baliza, em que ele conseguiu fazer essa jogada, lá está, de forma individual, mas depois deu um penalti, teve alguns lances, ou vários lances, em que foi ultrapassado com facilidade, mais uma vez, e também teve, lembro-me de um passe que ele teve péssimo, que quase que dava uma jogada de golo para o Bruges. Por isso foi mais um jogo para o João Mário, não digo esquecer, não é? Mas para
evitar, quer dizer, para evitar este tipo de exibições, porque realmente tem sido muito fraco e o Porto precisa de jogadores que têm outra capacidade, muito sinceramente. Ao Uribe atribuo um 4.5, acho que não posso dar muito mais que isto, pois ele teve um jogo apagado e sem grandes contribuições que eu consegui aqui assinalar, e como se viu também o Porto não teve grande controle no meio campo também, desorganização defensiva, portanto não posso dar aqui uma grande nota ao Uribe. Ao Otávio também dou a mesma nota, um 4.5. Eu lembro-me de uma grande jogada que ele fez até a primeiro toque, que ele foi o que esteve em mais destaque, porque tocou na bola ainda várias vezes, e foi uma boa jogada aí, é verdade, mas repito a mesma coisa que disse para o Uribe, não se conseguiu ganhar ali a batalha no meio campo. Ele também pareceu algo limitado por causa da lesão que teve, mas pronto, depois também sai aos 61 minutos e atribuir esta nota, porque também não parece que consiga dar mais que isto. Ao Eustáquio atribuo um 4, acho que ainda esteve um bocadinho abaixo dos últimos dois jogadores, muito apagado e não teve grande impacto no ataque. Ao PP dou um 4.5, ele volta a fazer duas posições outra vez, cobra muito terreno, é verdade, foi esforçado, mas revelou-se pouco inspirado, a não ser uma vez um grande cruzamento que ele fez para o Uribe, também não conseguiu dar grandes oportunidades ou criar grandes oportunidades para o Porto marcar. Ao Galeno dou um 3.5, acho que foi dos piores também da equipa, esteve pouco inspirado, várias oportunidades que ele desperdiçou, às vezes também aquelas tais bolas longas ele não conseguia controlar, mostrou não ter capacidade para se desenvencilhar dos defesas também. Foi um jogo também fraco aqui do Galeno. Ao Evanilson dou um 4, ele também teve um jogo muito apagado e sai ao intervalo, pois não estava a resultar. Logo não tem assim grande impacto, mas também não consigo dar menos nota, pois se as bolas não chegam lá em condições, também é difícil fazer muito melhor. Passando agora aqui aos suplentes, vou começar pelo Tony Martínez, em que vou atribuir um 5. Eu vou dar um bocadinho melhor pontuação aos suplentes, pois entraram já quando o Porto estava a perder, se bem que por 1-0, mas rapidamente também chegou aos 2 e aos 3-0, portanto tiveram também que levar um bocado com aquele estado já mais desmotivado da equipa e as coisas não estavam a correr bem, portanto dou assim um bocadinho de bónus, entre aspas, a estes jogadores, mas aqui o Tony Martínez, por exemplo, mostrou boa atitude, mas não criou grande perigo, porque como disse, as coisas não estavam a sair bem, portanto também não teve assim grande impacto no jogo, mas pronto, para meio aqui um bocado pela atitude e dou-lhe um 5, se bem que um 5 também não é uma grande nota, é abaixo do esperado. O Namazo também entrou ao intervalo e atribuo-lhe também um 5. A única jogada de mais perigo que eu me lembro aqui do Namazo foi um grande cabeceamento, em que o guarda-redes do Bruges teve que se aplicar, mas também não esteve muito envolvido em lances de perigo, portanto só lhe posso dar aqui um 5. O Gonçalo Borges entrou já aos 78, também lhe dou um 5, porque lá está, tentou mexer com o jogo, mas nem sempre teve boas decisões, às vezes a desentender-se até um pouco no ataque. Lembro-me de um lance com o Verão, que eles desentenderam-se completamente, por exemplo. Teve também um cruzamento de remate que podia ter sido golo, mas era um pouco fortuito, portanto também não considero que fosse uma jogada de golo iminente. Ao Verão dou também um 5, ele tentou também desequilibrar na frente, mas também não estava a sair nada bem à equipa, portanto não lhe posso dar muito mais que isto. O Wendel entra já algo tarde, aos 76 minutos, porque o Zaidu realmente não estava a ter um grande jogo. Até me lembro de uma boa arrancada que ele teve e que fez um bom remate, passou perto da barra, mas também deixou o jogador em jogo no 4-0, o atacante do Bruges. Portanto, também desconto, quer dizer, dou um bónus num lance, mas tiro também no outro. Portanto, acabo por dar também um 5, como dei aos outros jogadores suplentes, porque, lá está, acho que não foram os principais culpados desta derrota pesada, mas também não posso dar uma nota positiva. Ao Sérgio Conceição, vou ter que dar uma nota negativa também, vou dar um 4, pois ele não conseguiu tirar dos jogadores a atitude necessária para este jogo. Não sei o que é que se passou ali, mas se tivéssemos jogado como jogamos contra o Atlético, acho que tinha sido uma vitória, provavelmente, porque aí mostramos realmente que somos uma equipa que queremos ganhar os jogos, mas aqui não mostramos essa capacidade, essa vontade de querer, e também no plano tático parece-me que não
que o Sérgio não conseguiu impor o melhor futebol possível. Para além disso, não melhorou a equipa com as substituições. Achei também que tivemos um excesso de bolas longas para a frente. Não foi esse o jogo todo do Porto, como até já vi alguns a dizerem, mas foi algo excessivo, realmente. Aquela questão do Pepe, de que eu já falei, de falhar aqueles passos longos lá para a frente e os jogadores não conseguirem também ter habilidade para os dominar, foi algo que acho que era escusado. Mas também lá está, quando tentávamos jogar também pelo meio e partir para cima dos defesas do Bruges também não estava a resultar, logo lá está, é um bocado de falta de qualidade também que se nota bem ali no meio campo e também o Sérgio não conseguiu dar a resposta necessária para este jogo. Final do jogo 4-0, um jogo em que houveram grandes falhas de organização defensiva, muita precipitação na frente também, e como já falei, houve falta de atitude de querer ganhar o jogo, pois acho que mesmo com as falhas que a equipa tem no plantel, o Porto tem no plantel, devia ter ganho este jogo claramente, não é? Claro que eu não sou um grande conhecedor do Bruges, não ando a ver os jogos deles semanalmente, mas não me parece que tenham um coletivo mais forte que o do Porto. É um resultado desastroso e claramente o pior da era Sérgio Conceição. Claro que em termos de números até o Porto já perdeu 5-0 com o Liverpool, mas o Liverpool é o Liverpool. Claro que não foi um resultado bom, foi um desastre na mesma, mas acho que é mais vergonhoso perder aqui 4-0 com o Bruges. Posto isto, também dizer que é apenas um jogo, este aqui contra o Bruges, mas também já o Porto perdeu o jogo anterior contra o Atlético e estamos no fundo como estava o Sporting há um ano atrás e que na altura até se falava que já não iam a lado nenhum e acabaram por passar o grupo e até acho que estava numa situação mais complicada porque tinham equipas mais difíceis para superar. Claro que é preciso melhorar bastante e até para o campeonato, pois como até o Sérgio disse, isto não chega se o Porto quer ganhar qualquer competição, tanto interna como externa. Aproveito também para dar os parabéns ao Sporting, pois conseguiu uma grande vitória contra o Tottenham, até estive a ver uma parte do jogo e gostei das jogadas que eles fizeram, conseguiram construir, acho que lutaram bastante bem pelo jogo e até mereceram a vitória, 2-0. E também desejo sorte ao Benfica para ganhar o jogo que tem contra a Juventus, vai ser um jogo complicado, mas parece-me que o Benfica até tem argumentos para poder tirar alguma coisa do jogo. Foram estas as minhas opiniões sobre o jogo Porto-Bruges. Se tiverem algo a dizer, deixem nos comentários, que eu gosto sempre de ler e de responder. E como sempre, espero que tenham gostado.